Oi, gente. Boa noite. Mais uma live com Gabi, nessa terça-feira. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre autoestima. Boa noite, pai. E hoje o tema da live é sobre autoestima, onde a gente vai descobrir qual a nossa melhor versão e se isso realmente existe. Boa noite, amor. É isso, gente. Então, hoje, dando continuidade, né, às lives semanais, né, e hoje eu escolhi um tema muito bacana, né, sobre autoestima, como que é ter uma autoestima, né, elevada, ou como a gente pode identificar uma baixa autoestima. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oi, Nádia, boa noite. Bruno, Lívia, vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Sejam bem-vindos a mais uma live com Gabi. E entre os temas que o pessoal tem me pedido, a autoestima eu percebi que foi um tema que o pessoal se interessou bastante. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, né? O quanto as pessoas podem melhorar, elevar a sua autoestima. Às vezes encontrá-la, tá meio perdida aí dentro, né? E se identificar que tem uma baixa autoestima, como que a gente pode melhorar? Então, isso é muito importante. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Dá um joinha para mim, por favor, para quem estiver me ouvindo, vendo. Ok, Nádia, obrigada. Ok. Vou esperar mais um pouquinho. Então, na última live eu falei uma novidade, então quem não tá sabendo, quem não acompanha os stories, vou reforçar o recado aqui, né? Eu fiz um canal no YouTube com algumas lives, minhas lives disponíveis desde setembro. Então, lá no canal tem a live sobre aceitação, que eu fiz no mês de setembro do ano passado. Tem todas as lives da Maratona da Inteligência Emocional, então, que eu falei de comportamento, a lidar com emoções negativas, ansiedade, o poder da empatia, como desenvolver um relacionamento interpessoal e também de autoconfiança. Essas foram as lives da Maratona da Inteligência Emocional, todas disponíveis lá no meu canal do YouTube. Planejando 2021, também que eu fiz no comecinho de janeiro. Comecei com um projeto Sou Adolescente Agora Gabi, que é um projeto muito bacana, que eu estou fazendo para adolescentes e pais. Então lá tem a importância da terapia na adolescência. Tem também live falando sobre redes sociais, que foi muito bacana, como melhorar e entender a relação pais e filhos. E também tem live de relações tóxicas, que foi muito legal. Então, toda live que eu tô fazendo, eu tô disponibilizando lá no canal do YouTube. Então, quem não consegue acompanhar ao vivo aqui comigo, ou quem prefere ver no YouTube, porque algumas pessoas preferem ver no YouTube, tá tudo disponível lá, tá bom? Oi, Mi, boa noite. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, então, vamos começar a nossa live sobre autoestima, né? O que seria? Então, perguntas, comentários, fiquem à vontade que eu tô ligadinha aqui, a gente vai se falando, tá bom? Quem quiser dividir alguma experiência também, sejam muito bem-vindos. Então, o que seria a autoestima? Né? Como que a gente caracteriza a autoestima? É uma qualidade das pessoas que se valorizam, que se aceitam como são, que gosta de ser o que é, que tem confiança em seus próprios atos.
Então é uma pessoa que tem muita segurança, muita confiança, muita convicção do que faz, né? É considerada, a autoestima é considerada, assim, um valor pessoal, né? Tá muito envolvido com as crenças que você tem de si mesmo, e tá totalmente envolvido em aparências, emoções e comportamentos. Então são coisas totalmente ligadas que a gente tem que estar engajado quando fala-se de autoestima. Então, ela acaba sendo uma motivação humana básica, né? Muitas vezes nos move, é um combustível para que a gente possa tomar decisões, para aceitar quem a gente é, enfim, aceitar o próprio eu. Isso é muito importante, tá? Então, é ser o que você tanto almeja, o tanto que você se aceita, e isso é muito importante, né? E isso está ligado automaticamente ao nosso autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se aceita, mais a gente se valoriza, mais a gente se ama, mais a gente se respeita. Né? Essa semana eu até postei um history, né, de um conselho. Então eu coloquei, né, quer um conselho? Valorize-se. Então o quanto é importante nos valorizar, né? Tô vendo o pessoalzinho que está entrando aqui, eu já iniciei a live, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade aí para participar, tá? Então, assim, primeira coisa, eu queria falar com vocês um pouquinho da característica de pessoas que têm uma baixa autoestima, tá? Boa noite, Kevin. Então é o seguinte, as pessoas que têm baixa autoestima é aquelas pessoas inseguras, né? Que tem medo de arriscar, que não aceita o próprio corpo, medo de magoar os outros e ser magoada. Então, medo de perder o outro. Então, isso gera muita insegurança. Tá vendo que esses comportamentos todos de insegurança, né? Medo de arriscar, medo de magoar, medo de ser magoado, medo de perder. É como, quando a pessoa tem uma baixa autoestima, é como ela se sente desfocada como um ser humano. É como se a imagem dela tivesse embaçada. É como se ela se olhasse no espelho e não e não se enxergar mesmo, sabe? Tem essa visão muito embaçada. E é aquela sensação de que não se encaixa em lugar nenhum, né? Que se sente incapaz ou que tem medo da opinião dos outros, né? Se sente segura em relação ao corpo, ao modo de falar. Então, veja como uma pessoa com baixa autoestima, a maior parte da característica dela é baseada na insegurança. Então, se você se identificou em um desses quesitos aí e acha que está com uma baixa autoestima, precisa rever algumas atitudes, né? Ver o que realmente faz sentido para você, se isso vai de encontro ao seu propósito de vida e ir trabalhando isso cada vez mais. Como eu disse, o autoconhecimento é muito importante nesse momento, saber o que você gosta, se você está gostando do que está vendo no espelho, se tem como melhorar, se você está disposto a essa transformação. E isso não estou falando só de aparência física, eu estou falando também dos comportamentos, das emoções, das crenças sobre si mesmo, tá? Então é importante avaliar essas coisas. E essa baixa autoestima, ela se desenvolve com base nas suas experiências. Então, se você encara sempre as experiências como experiências negativas, destrutivas, é óbvio que você vai ter uma baixa autoestima. Diferente de você vivenciar experiências e ter aprendizados, né? Eu falo muito da ressignificação, é de você conseguir fazer esse movimento, tirar algo bom, tirar o aprendizado de um acontecimento não tão bom, né? De uma situação desafiadora, enfim. Então, fiquem atentos em relação a essa baixa autoestima e eu garanto para você que se você identificar um desses comportamentos e você se permitir a jogar essa insegurança
fora, enfim, se permitir a novas emoções, com certeza você vai sair dessa baixa autoestima e elevar a sua autoestima, tá? Boa noite, Ana. Olá. Bom, então, de repente, eu identifiquei alguma coisa, vejo que tem uma baixa autoestima. O que eu devo fazer? Então, como eu falei, tá muito ligado ao comportamento, tá muito ligado ao autoconhecimento. Então, como que a gente encontra a nossa melhor versão? Como que a gente consegue se transformar, elevar a nossa autoestima, né? Fazer com que as coisas sejam mais leves, né? Então, agora que eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Como elevar aí essa autoestima. Boa noite, Braga, Érica, Ju. Eu já estou aqui falando um pouco de dicas de como elevar a autoestima, tá? Um dos primeiros passos para a gente poder elevar a nossa autoestima é aceitar o nosso próprio eu, quem eu sou, né? O que eu posso proporcionar para mim mesma, né? Qual que é o meu propósito de vida, minha missão de vida? Então, isso é muito mais do que aceitar quem eu sou fisicamente, de repente, né? Aparência. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Oi, irmã, tudo bem? Aceitar o próprio eu, aceitar nossas falhas e imperfeições, né? Somos seres imperfeitos, erramos sim, precisamos aceitar isso, porque com base nessas falhas e nessas imperfeições, a gente acaba aprendendo muito. Então, muito aprendizado, né? Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. Além de aceitar as nossas falhas e as nossas imperfeições, o que é importante para elevar a nossa autoestima? Vibrar com as nossas conquistas, com o nosso progresso. Tá cortando? Peraí. Gente, eu tô sentindo que tá lento aqui. Na hora que melhorar, me avise, que aí eu continuo. Peraí. Me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Melhorou? Oi, Aline, boa noite. Eu acho que é meu microfone que eu vou ter que trocar. Tá melhor, gente? Beleza. Eu acho que é o meu microfone. Mas tudo bem. Qualquer coisa, se for travando, vocês me falam. Tá bom? Então, vibrar com as conquistas, com o progresso que vocês têm em tudo que é proposto, né, a fazer. Isso é muito importante, né? O quanto é importante a gente priorizar o nosso progresso, né? Olhar cada passinho que a gente dá, por mais complicado que seja, vibrem a conquista de vocês. Isso é muito importante, tá? Afastar um pouco as ideias de julgamentos alheios, sabe? Tipo, tudo que diz respeito ao outro, a opinião do outro. Não que a opinião do outro não seja importante, mas a gente tem que rever um pouco disso, porque às vezes quando a gente escuta muito o outro, a gente acaba tendo interferência e muitas vezes a gente acaba não fazendo o que a gente quer. Sim, a gente vai muito pela opinião do outro. Então, isso faz com que a gente perca um pouquinho a nossa identidade. Então, prestem atenção nisso também. Outra coisa relacionada aos outros, não esperem dos outros a sua motivação para agir. Tem que partir de si, né? O que o Kevin está falando aqui, vibrar e agradecer por cada vitória, com certeza, tudo é um aprendizado. Né? Às vezes a gente precisa dar
um passinho para trás, 2, 3 para dar mais para frente. Então depende muito do que a gente está buscando, né? Então não posso depender do outro, da motivação do outro para agir. Eu tenho que agir por mim mesma, né? Não viver pela aprovação dos outros. Então tá vendo o quanto é importante para a gente poder elevar a autoestima, a gente não ficar dependendo da opinião do outro, da aprovação do outro, da aceitação do outro. A gente precisa agir por si. Se faz sentido para você, não tem por que você ficar se preocupando tanto com o que o outro vai achar, que é a impressão que o outro terá de você perante essa ação. Então vamos elevar essa autoestima, não vamos viver pela aprovação dos outros não, tá? Gente, muito importante também de autoestima, amor próprio, adquirir esse amor próprio, potencializar esse amor próprio, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu valorizo, o que eu não valorizo. Quem eu quero por perto para dividir comigo minhas experiências. Porque eu acredito que a gente atrai para nós pessoas que compartilham da mesma vibração, né? Eu até falo para os meus pacientes, da mesma vibe que a gente. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Autoconhecimento. Então, quanto mais eu consigo desenvolver minha inteligência emocional, quanto mais eu controlo as minhas emoções, mais eu consigo me entender, me respeitar, me amar, me valorizar, né? Me aceitar de uma forma geral. Respeitar e amar o seu corpo, né? Isso é muito importante. Eu vi um termo muito bonito que o nosso corpo é um templo que devemos cuidar e acolher. Olha que profundo isso, né? Vamos considerar o nosso corpo como um templo, como uma coisa sagrada. Então, assim, se tem alguma coisa que eu não gosto do meu corpo, será que tem como melhorar isso, né? E não pensar só na parte estética, mas pensar na saúde também, né? Qualidade de vida, se eu me alimento melhor, se eu faço exercícios. Então, o quanto é importante a gente exercitar a mente e o nosso corpo também. Gente, definitivamente não existe corpo perfeito. Não existe. Não existe essa perfeição corporal que todo mundo almeja. Existe sim você querer ser melhor, você se amar olhando no espelho. Isso sim existe, né? Eu vi que entrou um pessoalzinho aqui, a Mel, a Isa, o Menderson, boa noite, a Selma. Muito bem. Então não existe corpo perfeito, né? Precisamos aceitar como somos e se não aceitamos, o que eu posso fazer para melhorar? E não só nos basear na estética, né? Corpo perfeito é aquele que tem alguém feliz dentro dele. Exatamente. Exatamente. E, gente, a gente tem que priorizar muito a nossa saúde, né? O que adianta ter um corpo perfeito se não tem saúde, né? Se não se relaciona bem com as pessoas, enfim, né? E esse corpo perfeito não existe, né? O que importa é o que está dentro de nós. Muito bem, irmã. Adorei o comentário. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, ter o controle da nossa vida. Isso é muito importante para a gente elevar a nossa autoestima. Então, eu controlo. Eu tomo as rédeas da minha vida, né? A gente tem que estar conectada tanto com as nossas qualidades, tanto com os nossos pontos a melhorar. Eu falo para os meus pacientes, eu não gosto de falar defeitos. E, gente, tá cortando de novo. Voltou? Estão me ouvindo? Certinho? Ok, gente, qualquer coisa me fala, tá bom? Então, a importância da gente tomar as rédeas, tomar o controle da nossa vida, ter a percepção das nossas qualidades e dos nossos pontos a melhorar. Para isso, a gente tem que fazer muitas vezes exame de consciência, ver as decisões que a gente está tomando. E, gente, o que muda
autoestima seria priorizar as nossas metas. Quais as suas metas? Né? A gente tem que pensar o seguinte: quais as minhas metas curto, médio e longo prazo? Voltou, gente? Estão me ouvindo? Oi, Adriana. Karina, boa noite. Voltou, gente? Manda um joinha pra mim que tá certinho. Estão me ouvindo? Tá cortando? Eu não faço ideia do que seja. Tá oscilando, né, gente? Eu não sei. Eu tenho que ver se alguma coisa da minha internet, enfim. Mas eu vou resolver isso. A minha tá falando aqui, quando fala defeito, parece algo que não dá pra arrumar ou algo assim. Mas quando se diz pontos a melhorar, parece que tudo fica mais simples. Com certeza. Eu gosto muito de falar de pontos a melhorar. Ah, que bom, Mi, que você tem melhorado. Né? Eu costumo sim, usar algumas sugestões dos pacientes para eles ficarem com isso na cabeça e refletirem mesmo. Oi, Érica, boa noite. Oi, Rafa. Pessoal, se estiver cortando, oscilando, me avisa, tá? Eu acho que é alguma coisa relacionada à minha internet, mas eu vou resolver isso, tá, gente? Espero que vocês compreendam aí. Da próxima vez eu vou tentar arrumar, tá? Então, quais são as suas metas? Vamos priorizar as suas metas, né? Quais metas que você já conseguiu alcançar? O que você precisou fazer para alcançar as suas metas, né? Podemos ter mais de uma meta. Quais a gente deve priorizar? Né? Posso colocar grade de prioridade? Posso, né? Isso é muito importante. Quais metas são alcançáveis? Quais eu consigo alcançar nesse momento com as ferramentas que eu tenho, com os recursos que eu tenho, né? Com o preparo mental que eu tenho? Quais que eu devo mudar o meu foco? De repente mudar de caminho, mudar de direção? Isso é muito importante também, tá? A gente avaliar. A gente consegue tomar as rédeas da nossa vida quando a gente consegue definir essas metas. E sempre em busca de um propósito de vida, uma missão de vida, o que é muito importante, né? Então, dentre todas essas dicas que eu dei em relação a como elevar a sua autoestima, eu acho que deu para perceber o quanto é importante. Voltei, gente. O som melhorou? Tirei o fone e coloquei de novo. Só dando um joinha. Bia entrou, boa noite. Menderson, mude o caminho, mas não mude o objetivo. Exatamente. Se a gente está vendo que por esse caminho a gente não está conseguindo, não precisa mudar o objetivo. Se faz sentido para você, lute por isso. Mas a gente tem outros caminhos a seguir. Não tem que pensar que existe só uma maneira de chegar lá, né? É o que eu falo sempre em terapia e tem muito a ver com a abordagem que eu utilizo em terapia. Para a gente conseguir ter resultados diferentes, a gente precisa ter comportamentos diferentes, né? Comportamentos e atitudes diferentes. Então, de todas essas dicas que eu dei, eu acho que o mais importante que a gente pode tirar daqui é o autoconhecimento, né? O quanto é importante estar em processo terapêutico, fazer terapia, se permitir a isso, se olhar, se amar, se acolher, né? O que eu falei do corpo, que é muito importante, que eu gostei muito, né? A gente precisa respeitar e amar o nosso corpo. O nosso corpo é um templo que devemos cuidar e acolher, né? Então, a autoestima não está ligada só na parte física, né? São aparências, emoções, comportamentos, como me sinto,
como eu me permito, enfim. Então, o quanto é importante estar em processo terapêutico, o quanto isso pode ajudar as pessoas a elevar a autoestima. E se você identificou alguma característica de baixa autoestima, tem como sair disso, depende de você. Se você não está conseguindo fazer sozinho, procure ajuda, faça terapia. Né? Converse com alguém que faça terapia para explicar um pouquinho como é que funciona. E se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. Tudo que eu queria passar para vocês sobre um pouquinho de autoestima, eu consegui passar. Eu sei que não foi muito tempo, mas é só uma pincelada mesmo, né? Para vocês se motivarem aí de alguma forma. Quem tiver dúvida, comentários, fiquem à vontade. Próxima semana, gente. Então, eu falei um pouquinho no comecinho da live sobre o meu canal no YouTube. Então, lá está disponível algumas lives desde setembro. Então, quem não conseguiu acompanhar e não conseguiu ver no IGTV e prefere ver no YouTube, está disponível o meu canal. Só se inscrever, ativar o sininho. Toda vez que tiver live nova vai aparecer. Então, dentro de instantes, depois que eu terminar a live, eu vou disponibilizar para vocês a live completa no YouTube, tá? Ai, que bom, Ju. Gratidão aí pela força, né? Estamos juntas aí nessa história, nessa caminhada, né? Próxima semana vai ter algumas mudanças, então eu acredito que na próxima semana eu não vou estar com internet, então eu não vou fazer live na próxima terça. Eu vou atualizando vocês. Então, se eu conseguir a internet, até terça-feira eu lanço uma live. Então, fiquem tranquilos. Mas provavelmente eu acredito que na próxima terça não terá. Mas eu aviso vocês. Fiquem ligados aí no Instagram. Me procurem. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de vergonha de comentarem ou fazerem algumas perguntas. Então, fiquem à vontade para me procurar. Gratidão, irmã. Obrigada, Kevin, Ana. Queria agradecer a presença de todos vocês, né? Espero que eu tenha ajudado aí um pouquinho a vocês identificarem de repente algumas características de baixa autoestima, como melhorar, né? E também como elevar essa autoestima, como melhorar cada vez mais. Gratidão, amor. Gratidão, obrigada. Bom, então, né, hoje consegui fazer essa live para vocês. Como disse, na próxima terça não terá live, mas eu vou explicando para vocês conforme for passando o tempo e aviso quando que vai ter a próxima. A próxima eu vou fazer, né, do projeto Sou Adolescente Agora Gabi. Tem algumas lives disponíveis lá no meu canal do YouTube também, quem quiser acompanhar. Pais, adolescentes, eu tô vendo que tá tendo uma aceitação bem bacana. E aceito sugestões de lives, viu, gente? Assuntos, de repente, que vocês querem que eu abordem mais, algumas explicações. Eu tô aqui para passar o conhecimento para vocês, tá bom? Então, gratidão, uma ótima semana aí para vocês e vamos nos falando, tá bom? Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau.